Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma homilia diária. Hoje, quarto domingo do tempo comum, lembrando que é o dia do Senhor, e você é mais que convidado a participar da missa, onde receberá o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa homilia nunca substituirá essa sua presença tão importante na Santa Eucaristia. O Evangelho que vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12a. E assim deixemos que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Aqui temos Jesus que sobe ao monte e se senta. É um gesto simples, mas também um gesto solene, porque essa é a postura do Mestre, aquele que ensina, mas não ensina qualquer coisa. Ensina o que é essencial. Diante de uma multidão cansada, ferida, confusa, marcada por tanta injustiça e frustrações, ele começa não com ameaças, com exigências, com cobranças morais. Ele começa com uma palavra inesperada: felizes, bem-aventurados. Hoje a palavra felicidade é usada de muitas formas, quase sempre ligada ao que se sente, ao entusiasmo, ao prazer, à satisfação momentânea, a uma euforia, a sentimentos. Mas sentimentos, por sua própria natureza, mudam. O que hoje anima, amanhã pode cansar. O que agora nos encanta, depois decepciona. O que aquece o coração no instante pode esfriar quando as circunstâncias se alteram. Por isso, tanta gente vive numa instabilidade interior. Quando a felicidade é reduzida à emoção, ela se torna frágil. Depende do humor, do sucesso, da resposta dos outros, da ausência de sofrimento. A sabedoria espiritual da Igreja sempre ensinou algo mais profundo. Há coisas que usamos como meios e há algo que buscamos como fim. Nós trabalhamos para viver, por exemplo, construímos para sustentar a vida, escolhemos caminhos para alcançar algo maior. O problema, eu vejo, é que quando os meios são confundidos como um fim. Quando fazemos do dinheiro o fim, do prazer o fim, do reconhecimento, do conforto, da ausência de dor. Tudo isso é importante, mas nada disso é suficiente para sustentar uma existência inteira. Jesus, nas bem-aventuranças, aponta para uma felicidade que não é sensação passageira, mas direção de vida. Uma felicidade que nasce de um coração orientado para o bem, para a verdade, para a justiça, para a misericórdia, para a paz, para o próprio Deus. Não é a alegria que elimina o sofrimento, mas a que dá sentido a esse sofrimento. Não é a felicidade que foge da cruz, mas aquela felicidade que sabe porque continua mesmo quando a cruz aparece. Por isso que alguém pode chorar e ainda assim viver feliz e ser bem-aventurado, de ser incompreendido e ainda assim viver em paz. Pode ser pobre, mas possuir o essencial. Porque quando a vida tem um fim maior, os ventos não decidem tudo. Os sentimentos continuam indo e vindo, mas o coração permanece ancorado.
Talvez uma das grandes crises do nosso tempo seja essa. Não a falta de um desejo de ser feliz, porque acredito que ser feliz todos nós queremos, mas a busca dessa felicidade apenas naquilo que passa. E Jesus hoje nos provoca. Em que você está apoiando a sua alegria? Onde você está buscando a sua felicidade? Porque as coisas, as pessoas, as situações sempre poderão nos decepcionar. Jesus aqui nessa passagem, ele não descreve aqueles que na visão do mundo são os vencedores. Ele não elogia os fortes, os ricos, os influentes, aqueles que dominam. Jesus proclama felizes os pobres, os que choram, os mansos, os perseguidos, os misericordiosos. No texto de Mateus 5:11, a palavra grega usada para bem-aventurados é makarioi, que é o plural do adjetivo makarios. Makarios não é apenas feliz no sentido emocional ou passageiro. Na cultura bíblica e grega da época, makarios indica alguém que está em situação abençoada por Deus, uma condição de vida plena, profunda, que participa da verdadeira felicidade. Indica quem está no caminho certo diante de Deus, quem é objeto do favor divino. Ou seja, não fala de uma alegria superficial, mas de uma bem-aventurança objetiva, fundada na relação com Deus, mesmo quando a vida é dura. A palavra no grego para se referir a uma felicidade emocional é chará, que significa alegria, e Jesus aqui não usa essa palavra. Ele proclama makarioi. Vocês estão numa condição de vida que Deus chama de plena, mesmo se choram, mesmo se são perseguidos, mesmo se parecerem fracassados aos olhos do mundo. Isso dá ainda mais força à bem-aventurança. Não é sentimento, é identidade diante de Deus. É uma inversão radical que Jesus faz. Na segunda leitura da missa de hoje, São Paulo escreve aos Coríntios, nos ajudando a entender que Deus não escolhe segundo os critérios da aparência, do prestígio, do poder. Ele olha o que o mundo despreza, o que parece frágil, o que não conta. Não para humilhar, mas para revelar onde está a verdadeira força. Sofonia já anunciava que Deus guardaria para si um povo humilde e pobre, um resto pequeno, que não se apoiaria na mentira nem na violência, mas buscaria refúgio no Senhor. As bem-aventuranças são o rosto desse povo, são um retrato de quem aprendeu a viver, não se sustentando em si mesmo, mas se sustentando em Deus. Pobres em espírito não são os irresponsáveis, mas os que sabem que não são autossuficientes, os que não fazem de si o centro de tudo, os que reconhecem que precisam ser salvos. Os aflitos não são glorificados pela dor, mas porque não se fecharam na dor, mas se abriram à esperança. Choram, mas continuam esperando. Os mansos não são os fracos, são os que recusam responder à violência com mais violência. São os fortes que escolheram não esmagar, destruir, ferir. Os que têm fome e sede de justiça não se acomodaram, não normalizaram o errado. Continuam desejando um mundo mais verdadeiro, mesmo que isso custe muito. Os misericordiosos sabem que também vivem da misericórdia, que são sujeitos a erros e assim agem com misericórdia. Os puros de coração não são aqueles ingênuos, mas os que não vivem divididos por dentro, os que não negociam a consciência, os que promovem a paz, não são neutros. Trabalham silenciosamente para reconciliar, para curar, para unir. E os perseguidos são aqueles que não venderam a alma para caber no sistema. E defendem sua fé, vivem sua fé, ao preço que for preciso pagar. Jesus não diz que essas pessoas não sofrem. Diz que são felizes, felizes apesar do sofrimento, porque encontraram um sentido mais profundo para viver. E talvez Jesus não esteja perguntando quais dessas bem-aventuranças você já está vivendo, mas qual delas você está sendo chamado a crescer nesse momento.
Agora silencie o teu coração por um instante. Respire fundo. Coloque-se diante de Jesus. Senta com Ele no monte e reza junto comigo. Senhor, ensina-me a felicidade que não depende do aplauso, nem da segurança exterior, nem do sucesso rápido. Forma em mim um coração dos pobres em espírito, consola minhas dores, purifica minhas intenções. Acalma, Senhor, a minha violência interior, desperta minha fome e sede de justiça. Faz de mim misericordioso como Tu és misericordioso comigo. Eu quero ser construtor da paz onde houver divisão. Quero ser fiel quando for difícil. Que eu me alegre em pertencer a este povo pequeno e humilde, do qual fala o profeta, que não se apoia na mentira, mas se refugia em Ti. Que eu não me glorie em mim mesmo, mas somente em Ti, Senhor. Permanece comigo. Transforma-me por dentro. Faz-me bem-aventurado. Faz-me feliz segundo o Teu coração. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.